Capítulo 11. Mallory está remando pelo que parecem ser 3 horas. Os músculos de seus braços queimam. A água fria balança no fundo do barco, água que ela mesma jogou, pouco a pouco, cada vez que mergulhava os remos. Alguns minutos atrás, a menina avisou que precisava fazer xixi. A mãe disse que ela podia fazer. Agora a urina da menina se mistura à água do rio e Mallory sente algo quente batendo em seus sapatos. Está pensando no homem do barco pelo qual passaram. As crianças, pensa Mallory, não tiraram as vendas. Aquela foi a primeira voz humana que ouviram além das próprias vozes. Mesmo assim, não lhe deram ouvidos. Ela as treinou bem. Mas não é bom pensar nisso. Treinar as crianças significa que as deixou tão assustadas que as duas não a desobedecerão sob nenhuma circunstância. Quando era mais nova, Mallory se rebelava contra os pais o tempo todo. Não era permitido comer açúcar em casa. Mallory levava doces escondidos para seu quarto. Não era permitido ver filmes de terror em casa. Mallory descia na ponta dos pés para assistir-lhes na TV à meia-noite. Quando os pais disseram que ela não podia dormir no sofá da sala, ela levou a própria cama para lá. Essas foram suas aventuras de infância. Os filhos de Mallory não sabem o que é isso. Quando eram bebês, ela os treinou para que acordassem de olhos fechados. Parada, sobre as camas cobertas por arame, com um mata-moscas na mão, ela esperava. Quando acordavam e abriam os olhos, ela batia com força no braço deles. Eles choravam. Mallory estendia a mão e fechava os olhos dos bebês com os dedos. Se mantivessem os olhos fechados, ela levantava a camisa e os amamentava. Recompensa. Mamãe, chama a menina, aquele era o mesmo homem que canta no rádio? A menina está se referindo a uma fita que Félix costumava ouvir. Não, responde o garoto. Então quem era? Pergunta a menina. Mallory se vira e a encara, para que sua voz fique mais alta. Achei que tivéssemos combinado que vocês dois não fariam nenhuma pergunta que não tivesse relação com o rio. Vamos romper esse acordo? Não, responde a menina, baixinho. Quando tinham 3 anos, ela os treinou para pegar a água no poço. Amarrando uma corda na própria cintura, atou a outra ponta no garoto. Depois, pedindo que ele tateasse o caminho com os pés, ela o mandou sair, para que fizesse a tarefa sozinho. Mallory ouvia o som do balde sendo erguido com dificuldade. Ouvia o filho se esforçar para trazê-lo de volta para ela. Muitas vezes escutou o balde escorregar das mãos do garoto. Sempre que isso acontecia, ela o fazia voltar para tentar de novo. A menina odiava aquela tarefa. Dizia que o chão era muito cheio de buracos perto do poço, que parecia haver pessoas morando embaixo da grama. Mallory não deu comida à menina até que ela concordasse em buscar água. Na época em que aprenderam a andar, as crianças eram posicionadas em lados opostos da sala de estar. Mallory andava pelo carpete. Quando perguntava, onde estou, o garoto e a menina apontavam. Então ela subia para o segundo andar, descia e perguntava, onde estive. As crianças apontavam. Se erravam, Mallory gritava com elas. No entanto, elas não erravam com frequência. E logo passaram a não errar nunca. O que Tom diria sobre isso, pensa ela. Falaria que você é a melhor mãe do mundo. E você acreditaria nele. Sem Tom, Mallory só podia confiar em si mesma. E, muitas vezes, sentada sozinha à mesa da cozinha, as crianças dormindo no quarto, ela se fazia a pergunta inevitável, será que você é uma boa mãe? Esse tipo de coisa ainda existe? Agora Mallory sente um leve tapinha no joelho. Fica ofegante. Mas é só o garoto. Ele quer comida. Do meio do barco, Mallory enfia a mão no bolso da jaqueta e lhe entrega uma trouxinha de comida. Ouve seus pequenos dentes mastigarem as nozes enlatadas que ficaram nas prateleiras do porão por 4 anos e meio, até que elas pegasse naquela manhã. Então Mallory para de remar. Sente calor. Muito calor. Está suando como se fosse verão. Tira a jaqueta e a põe no banco a seu lado. Logo sente outro tapinha leve em suas costas. A menina também está com fome. Será que você é uma boa mãe? Pergunta a si mesma de novo, entregando mais uma trouxinha de comida. Como pode esperar que seus filhos sonhem em chegar às estrelas se não podem erguer a cabeça e olhar para elas? Mallory não sabe a resposta. Capítulo 12. Tom está construindo alguma coisa com um velho estojo de violão e uma almofada do sofá. Olímpia dorme no segundo andar, no quarto ao lado do de Mallory. Félix deixou o quarto para ela assim como Tom cedeu o dele para Mallory. Félix está dormindo no sofá da sala. Na noite anterior, Olímpia contou quais itens ela tem em casa e Tom fez anotações detalhadas. O que começou como uma conversa esperançosa terminou com os companheiros de casa decidindo que as poucas coisas úteis não valiam o risco de ir buscá-las. Papel. Outro balde. A caixa de ferramentas do marido de Olímpia. Mesmo assim, como afirmou Félix, se e quando a necessidade daqueles objetos fosse maior do que o risco, eles poderiam buscá-los. Algumas coisas, lembrou Dom, seriam necessárias mais cedo ou mais tarde. Nozes, atum, massa, condimentos em lata. Enquanto discutiam sobre comida, Tom contou aos outros quantas latas ainda havia na despensa. Como era uma quantidade finita, Mallory ficou bastante preocupada. Jules está dormindo no fim do corredor. Está em um colchão que foi colocado no chão num canto do quarto. O de Dom fica no outro canto.
Entre eles, há uma mesa alta de madeira com os pertences dos dois. Victor está no quarto com ele. Jules ronca. Uma música suave toca num pequeno toca-fitas. Vem da sala de jantar, onde Félix e Dom jogam baralho com cartas do personagem Pé e Véi Herman. Cheryl está lavando roupa num balde na pia da cozinha. Mallory está sozinha com Tom no sofá da sala. O homem que era dono dessa casa, diz ela. Era George o nome dele? Foi ele que publicou o anúncio? Ele estava aqui quando você chegou? Tom, que está tentando fazer uma proteção acolchoada para o para-brisa de um carro, encara Mallory nos olhos. O cabelo dele parece ainda mais louro à luz da lâmpada. Fui o primeiro a responder ao anúncio, conta Tom. George era ótimo. Ele convidou estranhos para sua casa enquanto todo mundo trancava as portas. E era um progressista também, um grande pensador. Estava sempre tendo novas ideias. Como a de que talvez a gente pudesse olhar pela janela através de lentes. Ou de um vidro refratário. Telescópios. Binóculos. Essa era a grande ideia dele. Se o problema é a visão, talvez a gente só precise alterar nosso modo de ver. Ou mudar a maneira física como enxergamos alguma coisa. Ao olhar através de um objeto, talvez as criaturas não nos machuquem. Nós dois estávamos realmente procurando um jeito de resolver isso. E George, por ser o homem que era, não ficava satisfeito só discutindo. Queria que a gente testasse essas teorias. Enquanto Tom fala, Mallory pensa no rosto das fotos dispostas ao longo da escada. Na noite em que Dom chegou, nós três estávamos sentados na cozinha, ouvindo rádio, quando George sugeriu que deveria haver alguma variação de vida, que estava causando essas coisas. Isso foi antes da MSNBC propor essa teoria. George disse que tirou a ideia de um livro antigo, Possibilidades Impossíveis. Era sobre tipos de vida incompatíveis. Dois mundos cujos componentes fossem completamente diferentes poderiam causar danos um ao outro caso se cruzassem. E se essa outra forma de vida conseguisse chegar aqui? Bem, era isso que George dizia que tinha acontecido. Que eles haviam mesmo encontrado uma maneira de chegar aqui, intencionalmente ou não. Eu adorei a ideia. Mas Dom não gostou. Na época, ele passava muito tempo na internet, pesquisando produtos químicos, raios gama, qualquer coisa invisível que pudesse causar danos caso alguém olhasse porque não se saberia para que se estaria olhando. Dom foi muito rígido com a gente sobre isso. Ele é muito impetuoso. Você já deve ter percebido que fica muito irritado. Mas George era do tipo de pessoa que, quando tinha uma ideia, precisava testá-la, não importava quão perigoso fosse. Quando Félix e Julie chegaram, George já estava pronto para testar sua teoria sobre a visão refratada. Li com ele tudo o que descobriu na internet. Muitos sites sobre a visão, como os olhos funcionam, sobre ilusões de ótica e luz refratada, sobre como funcionam exatamente telescópios e tal. Falávamos sobre isso o tempo todo. Enquanto Dom, Félix e Jules dormiam, George e eu ficávamos sentados à mesa da cozinha e desenhávamos esquemas. Ele andava de um lado para outro, depois parava, se virava para mim e perguntava, você sabe se alguma das vítimas usava óculos? Talvez uma janela fechada pudesse nos proteger caso aplicássemos determinados ângulos ao vidro. Então discutíamos a questão por mais uma hora. Todos nós assistíamos ao jornal o tempo todo, torcendo por uma nova pista, uma informação que poderíamos usar para encontrar um jeito de as pessoas se protegerem. Mas os relatos começaram a se repetir, e George ficou impaciente. Quanto mais ele falava sobre testar sua teoria da visão alterada, mais vontade tinha de tentar. Eu estava com medo, Mallory. Mas George era como o capitão de um navio naufragando e não tinha medo de morrer. E se funcionasse? Bem, isso significaria que ele teria ajudado o planeta a curar sua epidemia mais assustadora. Enquanto Tom fala, a luz da lâmpada dança em seus olhos azuis. O que ele usou? Pergunta Mallory. Uma câmera, explica Tom. Tinha uma lá em cima. Uma daquelas antigas de VHS. Fez tudo sem nos contar. Certa noite, ele a instalou atrás de um dos cobertores pendurados na sala de jantar. Fui o primeiro a acordar de manhã e encontrei George dormindo no chão. Quando me ouviu, ele se levantou e correu para a câmera. Tom, disse, eu consegui. Gravei 5 horas de vídeo. Está bem aqui, nessa câmera. Posso estar guardando a cura para essa coisa. A visão indireta. Vídeo. Temos que assistir a isso. Eu disse que achava uma má ideia. Também pensei que ele talvez não tivesse captado nada em apenas 5 horas. Mas George tinha um plano que contou para a gente. Disse que precisava que um de nós o amarrasse a uma cadeira num dos quartos do segundo andar. Ele assistiria ao filme lá. Achou que, amarrado à cadeira, não seria capaz de se machucar se as coisas dessem errado. Dom ficou muito irritado. Disse ao George que ele era uma ameaça para todos. Disse, e estava certo, que não sabíamos com o que estávamos lidando e que, se alguma coisa acontecesse a George, poderia acontecer a todos nós. Mas Félix e eu não nos opusemos. Votamos. Dom foi o único que não quis que George fizesse aquilo. Ele chegou a ameaçar ir embora. A gente o convenceu a não fazer isso. Por fim, George disse que não precisava de permissão para fazer o que quisesse na própria casa. Então falei que o amarraria à cadeira. E você o amarrou? Amarrei. Seus olhos miraram o carpete. Começou com George arquejando, como se tivesse alguma coisa presa na garganta. Fazia 2 horas que estava lá e não tinha emitido som algum. Depois começou a berrar para a gente. Tom, seu merda. Vem aqui. Vem aqui. Ele ria, depois berrava e então urrava. Parecia um cachorro. Ouvimos a cadeira bater com força no chão. Ele gritava obscenidades. Julie se levantou para ir ajudá-lo e eu agarrei o braço dele para impedir.
Não podíamos fazer nada além de ouvir. E ouvimos a coisa toda. Tudo, até a cadeira quebrar e os gritos pararem. Então a gente esperou. Esperou por um bom tempo. Por fim, subimos juntos até o segundo andar. Vendados, desligamos o videocassete e abrimos os olhos. Vimos o que George havia feito consigo mesmo. Ele havia forçado tanto as cordas que elas haviam atravessado os músculos e chegado até os ossos. O corpo inteiro dele parecia uma cobertura de bolo, sangue e pele dobrados por cima das cordas no peito, na barriga, no pescoço, nos pulsos, nas pernas. Félix vomitou. Dom e eu nos ajoelhamos ao lado de George e começamos a limpar. Quando terminamos, Dom insistiu que queimássemos a fita. Foi o que fizemos. E, enquanto ela queimava, eu não conseguia parar de pensar que nossa primeira teoria concreta ia por água abaixo. Parece que, não importa sob que ângulo vemos as criaturas, elas sempre nos machucam. Mallory está em silêncio. Mas quer saber? Ele tinha razão. De alguma maneira. Formulou a hipótese de que eram criaturas muito antes de os jornais dizerem isso. Obviamente estava no caminho certo. Se tivesse feito alguma coisa diferente, George poderia ter sido o cara que mudou o mundo. Há lágrimas nos olhos de Tom. Você sabe o que mais me preocupa nessa história, Mallory? O quê? A câmera só ficou ligada por 5 horas e gravou alguma coisa. Quantos deles estão lá fora? Mallory olha para os cobertores que tapam as janelas. Depois volta o olhar para Tom. Ele continua ajustando o protetor de para-brisa que está montando. A música soa baixinho na sala de jantar. Bem, diz Tom, erguendo o objeto nas mãos. Espero que uma dessas coisas ajude. Sabe, não podemos parar de tentar só porque George morreu. Às vezes acho que isso afetou Dom. Com certeza provocou alguma coisa nele. Tom se levanta e exibe o que construiu. Mallory escuta um estalo e a coisa se desmonta aos pés dele. Ele se vira para Mallory. Não podemos parar de tentar. Capítulo 13. Félix anda até o poço. Um dos 6 baldes da casa pende de sua mão direita. É o de madeira. A alça de ferro preta o faz parecer velho. É mais pesado do que os outros, mas Félix não se importa. Na verdade, gosta desse balde. Mantém os pés dele no chão, como diz. Há uma corda amarrada em sua cintura. A outra ponta está presa a uma estaca de metal enfiada na terra, perto da porta dos fundos da casa. A corda está bem frouxa. Parte dela roça nas pernas da calça e nos sapatos de Félix. Ele está com medo de tropeçar, por isso, com a mão esquerda, ergue a corda e a mantém longe do corpo. Está vendado. Os pedaços de velhas molduras que marcam o caminho indicam quando ele vai demais para um lado ou para outro. Parece aquele jogo da operação. Grita Félix para Jules, que espera, vendado, ao lado da estaca. Você se lembra desse jogo? Toda vez que meus pés encostam na madeira, ouço tocar um alarme. Jules está falando desde que Félix começou a andar na direção do poço. É assim que os moradores da casa fazem. Um vai pegar água e outro, através da voz, permite que o primeiro saiba a que distância está da casa. Jules não fala nada de especial. Comenta as notas que tirou na faculdade. Lista os 3 primeiros empregos que teve depois de se formar. Félix ouve algumas palavras, outras não. Não importa. Enquanto Jules estiver falando, Félix se sente menos perdido. Mas não muito menos. Ele esbarra no poço quando o alcança. A borda de paralelepípedos arranha sua coxa. Félix fica impressionado ao perceber como aquilo dói mesmo andando tão devagar e imagina como poderia doer se estivesse correndo. Estou no poço, Jules. Vou amarrar o balde agora. Jules não é o único esperando Félix. Cheryl está atrás da porta dos fundos da casa, que está fechada. Parada na cozinha, ela ouve através da porta. O morador que espera dentro da cozinha só fica ali para o caso de alguma coisa dar errado do lado de fora. Ela espera que seu papel de rede de segurança não signifique nada hoje. Acima da boca do poço fica uma tábua de madeira. Em cada ponta dela há um gancho de ferro. É por isso que Félix gosta de levar o balde de madeira quando vai pegar água. É o único que se encaixa perfeitamente nos ganchos. Ele amarra a corda do poço no balde. Quando está bem presa, gira a manivela, esticando bem a corda. Então esfrega as mãos livres na calça jeans. Em seguida, ouve alguma coisa se mover. Virando a cabeça rapidamente, Félix leva as mãos ao rosto. Mas nada acontece. Nada o ataca. Ele consegue ouvir Jules falando na porta dos fundos. Algo sobre um trabalho de mecânico. Consertar coisas. Félix escuta. Ofegante, ele gira a manivela na direção oposta, os ouvidos alertas para o quintal. A corda está frouxa o bastante para que consiga tirar o balde dos ganchos e deixá-lo suspenso acima da abertura do poço. Espera outro minuto. Jules grita, está tudo bem, Félix. Ele aguarda mais um instante antes de responder. Enquanto responde, sente como se a voz denunciasse sua localização exata. Está. Achei que tivesse ouvido alguma coisa. O quê? Achei que tivesse ouvido alguma coisa. Vou pegar a água agora. Girando a manivela, Félix faz o balde descer. Ele o ouve bater nas pedras laterais do interior do poço. Ecos se seguem aos sons das batidas. Félix sabe que são necessários cerca de 20 giros da manivela para que o balde alcance a água. Está contando. 11, 12, 13.
No 19º giro, Félix ouve a água espirrar no fundo do poço. Quando acha que o balde está cheio, ele o puxa de volta. Prendendo-o nos ganchos, solta a corda e começa a andar na direção de Jules. Precisa fazer isso 3 vezes. Estou levando o primeiro, grita Félix. Jules ainda está falando sobre consertar carros. Quando Félix o alcança, Jules encosta no ombro do amigo. Normalmente, nesse momento, o morador que está de pé ao lado da estaca bate na porta dos fundos para avisar a pessoa esperando do lado de dentro que o primeiro balde acabou de chegar. Mas Jules hesita. O que você ouviu lá? Pergunta. Félix, carregando o balde pesado, pensa. Provavelmente era um veado. Não tenho certeza. O som veio da floresta? Não sei de onde veio. Jules fica quieto. Então Félix o ouve se mexer. Está conferindo se estamos realmente sozinhos? Estou. Ao se dar por satisfeito, Jules bate 2 vezes na porta dos fundos. Pega o balde das mãos de Félix. Cheryl abre a porta rapidamente e Jules lhe entrega o balde. A porta se fecha. Aqui está o segundo, diz Jules, entregando outro balde a Félix. Ele anda até o poço. O balde que carrega agora é feito de placas de metal. Existem 3 desses na casa. Há 2 pedras pesadas no fundo dele. Tom as colocou ali quando percebeu que o balde não era pesado bastante para afundar. Está pesado, mas não como de madeira. Jules está falando de novo. Agora disserta sobre raças de cachorros. Félix já ouviu sobre isso. Jules teve uma labradora branca, Cherry. Ele diz que foi seu cachorro mais arisco. Quando o sapato de Félix esbarra na madeira que demarca o caminho, ele quase cai. Está andando rápido demais. Sabe disso. Então diminui a velocidade. Desta vez, perto do poço, tateia com a mão estendida até encontrá-lo. Apoia o balde na borda de paralelepípedos e começa a amarrar a corda na alça. Ele ouve alguma coisa. De novo. Parece madeira se quebrando ao longe. Quando se vira, Félix esbarra sem querer na borda do balde, que cai dentro do poço. A manivela gira sem a ajuda de Félix. O balde bate no fundo. Há o eco forte do metal atingindo a pedra. Jules o chama. Félix, virando-se, sente-se muito vulnerável. Mais uma vez, não sabe de onde veio o som. Ele escuta, ofegante. Apoiado nas pedras do poço, espera. As folhas das árvores farfalham com o vento. Nada mais. Félix, eu deixei o balde cair no poço. Estava amarrado? Félix para e pensa. Então se volta, nervoso, para o poço. Puxa a corda e descobre que, sim, amarrou o balde antes de derrubá-lo. Solta a corda. Vira-se para o quintal. Faz uma pausa. Então começa a puxar o segundo balde. Enquanto Félix retorna para casa, Jules faz perguntas. Você está bem? Estou. Só deixou o balde cair? Derrubei o balde. Achei que tivesse ouvido alguma coisa de novo. Qual som era? Um galho se partindo? Não. Era. Talvez. Não sei. Quando Félix chega à porta, Jules pega o balde. Tem certeza de que está se sentindo bem hoje para fazer isso? Tenho. Já peguei 2 baldes. Está tudo bem. É só que estou ouvindo umas merdas aqui em volta, Jules. Quer que eu vá buscar o último? Não, eu consigo. Jules bate na porta dos fundos. Cheryl a abre, pega o balde e entrega o terceiro a Jules. Vocês estão bem? Pergunta ela. Estamos, responde Félix. Estamos ótimos. Cheryl fecha a porta. Pronto, afirma Jules. Se precisar de mim, me avise. Lembre-se de que está preso à estaca. Jules puxa a corda. Está bem. Na terceira caminhada até o poço, Félix precisa diminuir o passo de novo. Entende por que está apressado. Quer voltar para casa, onde pode olhar para o rosto de Jules, onde os cobertores nas janelas lhe fazem sentir mais seguro. Mesmo assim, chega ao poço mais rápido do que esperava. Devagar, amarra a corda à alça do balde. Depois para. Não houve som algum a não ser a voz de Jules vindo da outra ponta da corda. Parece que o mundo está silencioso demais. Félix gira a manivela. 1, 2. Jules está falando. Sua voz parece distante. Muito distante. 6, 7. Jules parece ansioso. Por que ele parece ansioso? Deveria parecer? 10, 11. Suor se forma atrás da venda de Félix e lentamente escorre pelo seu nariz. Vamos entrar daqui a pouquinho, pensa. Só enche o terceiro balde e deu fora logo. Ele ouve o som de novo. Pela terceira vez. Mas, agora, percebe de onde está vindo. Está vindo de dentro do poço. Félix solta a manivela e dá um passo para trás. O balde cai, batendo nas pedras, antes de mergulhar na água. Alguma coisa se mexeu. Alguma coisa se mexeu na água. Será que alguma coisa se mexeu na água? De repente ele sente frio, muito frio. Está tremendo. Jules o chama, mas Félix não quer gritar em resposta. Não quer fazer barulho algum. Ele espera. E, quanto mais espera, mais assustado fica. Como se o silêncio ficasse mais alto. Como se estivesse prestes a escutar algo que não quer ouvir. No entanto, quando não houve nenhum outro barulho, Félix lentamente começa a se convencer de que estava errado. Poderia ser alguma coisa no poço, claro, mas também poderia ser no rio. Ou na floresta. Ou na grama. Pode ter vindo de qualquer lugar ali fora. Ele se aproxima do poço de novo. Antes de pegar a corda, toca na borda de paralelepípedo. Passa os dedos por ela. Está medindo a largura do poço. Será que você caberia aí? Alguém caberia aí? Ele não tem certeza. Vira-se para casa, pronto para deixar o balde lá mesmo. Então se volta para o poço e começa a girar a manivela, depressa. Você está ouvindo coisas. Está ficando doido, cara. Traga o balde para cima. Volte para dentro. Agora.
Mas, enquanto gira a manivela, Félix sente um medo talvez grande demais para ser controlado. O balde, pensa ele, está um pouquinho mais pesado do que de costume. Não está mais pesado. Puxe o balde para cima e volte para casa agora. No momento em que o balde chega à borda, Félix para. Devagar, com uma das mãos, tenta alcançá-lo. Suas mãos estão tremendo. Quando seus dedos tocam a borda molhada de ferro, ele engole em seco, uma vez. Trava a manivela. Então enfia a mão dentro do balde. Félix? Jules está chamando. Félix não sente nada além da água dentro do balde. Está vendo? Você está imaginando. Então ele ouve pés molhados na grama atrás dele. Félix solta o balde e corre. E cai. Levante-se. Ao fazer isso, sai correndo. Jules está gritando para ele. Félix grita de volta. E cai mais uma vez. Levante-se. Levante-se. Ele se levanta de novo. E corre. As mãos de Jules tocam nele. A porta dos fundos está se abrindo. As mãos de outra pessoa tocam em Félix. Ele está do lado de dentro. Todos falam ao mesmo tempo. Dom está gritando. Cheryl está gritando. Tom pede que todos se acalmem. A porta dos fundos está fechada. Olímpia pergunta o que está acontecendo. Cheryl pergunta o que aconteceu. Tom pede que todos fechem os olhos. Alguém está encostando em Félix. Jules berra para que todos fiquem quietos. Todos ficam. Então Tom diz, baixinho, Dom, você verificou a porta dos fundos? Como vou saber se verifiquei direito, porra? Só estou perguntando se você verificou. Sim, verifiquei. Sim. Félix, o que aconteceu? Pergunta Tom. Félix conta a eles todos os detalhes de que se lembra. No final, Tom pede que ele repita. Quer saber mais sobre o que aconteceu perto da porta dos fundos, antes que ele entrasse. Enquanto entrava, Félix conta de novo. Está bem, diz Tom. Vou abrir meus olhos. Mallory fica tensa. Tudo certo, informa Tom. Está tudo bem. Mallory abre os olhos. No balcão da cozinha há 2 baldes de água do poço. Félix está parado, vendado, ao lado da porta dos fundos. Jules está tirando a própria venda. Tranquem esta porta, pede Tom. Está trancada, diz Cheryl. Jules chama Tom, empilha as cadeiras da sala de jantar em frente a esta porta. Depois tape a janela da sala de jantar com a mesa. Tom, diz Olímpia, você está me assustando. Dom, venha comigo. Vamos bloquear a porta da frente com o aparador. Félix, Cheryl, virem o sofá da sala para esse lado. Bloqueiem uma das janelas. Vou encontrar alguma coisa para obstruir a outra. Todos encaram Tom. Vamos, diz ele, impaciente. Andem. Quando começam a se espalhar pela casa, Mallory segura o braço de Tom. O que foi? Olímpia e eu podemos ajudar. Só estamos grávidas, não aleijadas. Vamos colocar os colchões lá de cima na frente das janelas. Está bem. Mas façam isso vendadas. E tomem muito cuidado, mais cuidado do que jamais tomaram. Tom sai da cozinha. Quando Mallory e Olímpia passam pela sala de estar, Dom já está lá, mudando o sofá de posição. No andar de cima, as 2 mulheres delicadamente colocam o colchão de Mallory de pé e o apoiam no cobertor que tampa a janela. Fazem o mesmo nos quartos de Cheryl e de Olímpia. De volta ao primeiro andar, as portas e as janelas estão bloqueadas. Os moradores da casa estão em pé na sala de estar, muito próximos uns dos outros. Tom, tem alguma coisa lá fora? Pergunta Olímpia. Tom faz uma pausa antes de responder. Mallory vê algo mais profundo do que medo nos olhos de Olímpia. Ela também sente aquilo. Talvez. Tom está olhando para as janelas. Mas pode ser só um veado, não pode? Não pode ter sido só um veado? Talvez. Um a um, os moradores se sentam no chão acarpetado da sala. Estão de costas uns para os outros. No meio do cômodo, com o sofá apoiado contra uma das janelas e as cadeiras da cozinha empilhadas, eles se sentam em silêncio. Todos escutam. Capítulo 14. A água fria do rio respinga na calça de Mallory enquanto ela rema. Sempre que isso acontece, ela imagina uma das criaturas no rio, juntando as mãos, jogando água nela, rindo de sua tentativa de fuga. Mallory estremece. Ela lembra que o livro sobre bebês de Olímpia lhe ensinou muitas coisas. Mas havia uma frase em enfim, um bebê, que causava mais impacto. Seu bebê é mais inteligente do que você pensa. De início, Mallory se esforçou para aceitar isso. No novo mundo, bebês tinham que ser treinados para acordar com os olhos fechados. Tinham que ser criados com medo. Não havia espaço para coisas desconhecidas. Apesar disso, havia sim momentos em que o garoto e a menina surpreendiam. Certa vez, depois de tirar os brinquedos improvisados das crianças do corredor do segundo andar, Mallory foi para a sala de estar. De lá, ouviu algo se mover no quarto no fim do corredor do primeiro andar. Garoto? Gritou. Menina? Mas sabia que as crianças estavam no quarto delas. Não fazia nem uma hora que elas havia trancado nos berços. Mallory fechou os olhos e foi até o corredor. Sabia o que era aquele som. Sabia exatamente a localização de cada objeto da casa. Era um livro caindo da mesa do quarto que Dom e Jules dividiam. À porta do quarto das crianças, Mallory parou. Ouviu um leve ronco vindo do cômodo. Um novo barulho soou no quarto vazio. Mallory arquejou. O banheiro ficava a poucos metros de onde ela estava.
As crianças dormiam. Se pelo menos conseguisse entrar no banheiro, poderia se defender. De olhos fechados, com os braços erguidos em frente ao rosto, ela se moveu depressa, colidindo com a parede antes de encontrar a porta do banheiro. Lá dentro, bateu o quadril com força na pia. Tateou a parede, desesperada, e sentiu o tecido de uma toalha pendurada. Amarrou-a com força em torno dos olhos. Deu 2 nós. Depois, atrás da porta aberta, encontrou o que estava procurando. O machado do jardim. Armada e vendada, ela saiu do banheiro. Segurando o cabo do machado com ambas as mãos, andou devagar até a porta que sabia estar sempre fechada, mas que agora tinha sido aberta. Ela entrou no quarto. Levantou o machado à altura dos olhos e deu um golpe cego. A lâmina bateu na parede de madeira e Mallory gritou quando ela se partiu, soltando farpas. Ela se virou e deu outro golpe, desta vez atingindo a parede oposta. Saia daqui. Deixe meus filhos em paz. Ofegante, ela esperou. Por uma resposta. Um movimento. O que quer que tivesse derrubado os livros. Então ouviu o garoto, a seus pés, chorando. Garoto? Assustada, Mallory ajoelhou-se e logo o encontrou. Retirou a toalha do rosto e abriu os olhos. Viu que o menino segurava uma régua nas suas mãozinhas. Ao lado dele estavam os livros. Ela o pegou e o levou de volta para o quarto. Lá, viu a tampa de arame do berço aberta. Ela o pôs no chão ao lado do berço. Então fechou a tampa e pediu que ele a abrisse. O garoto apenas a encarou. Mallory brincou com a pequena tranca e pediu que ele mostrasse se conseguia abri-la. E ele conseguiu. Mallory deu um tapa nele. Enfim, um bebê. Ela se lembrou do livro de Olímpia, que agora pertencia a ela. E a única frase dele que tentava ignorar voltou à sua mente. Seu bebê é mais inteligente do que você pensa. A frase costumava deixá-la preocupada. No entanto, hoje, no barco, usando os ouvidos das crianças como guias, ela se agarra a essa ideia e espera que os filhos estejam mais preparados que qualquer um para o que pode acontecer no rio. Sim, Mallory espera que eles sejam mais inteligentes do que aquilo que pode aparecer mais adiante. Capítulo 15. Não vou beber dessa água, afirma Mallory. Os moradores da casa estão exaustos. Dormiram amontoados no chão da sala, mas ninguém conseguiu dormir por muito tempo. Não podemos ficar dias sem água, Mallory, diz Tom. Pense no bebê. É nele que estou pensando. Na cozinha, sobre o balcão, os 2 baldes que Félix encheu ainda não foram tocados. Um a um, os moradores da casa lambem os lábios secos. Já faz 24 horas e a probabilidade de terem que esperar mais tempo pesa na mente de todos. Estão com sede. Podemos beber água do rio? Pergunta Félix. Bactérias, responde Dom. Depende, diz Tom, do quanto a água está fria, da profundidade, da velocidade da correnteza. Mesmo assim, afirma Jules, se alguma coisa entrou no poço, tenho certeza de que entrou no rio também. Contaminação, pensa Mallory. É a palavra do momento. No porão há 3 baldes com urina e fezes. Ninguém quer levá-los para fora. Ninguém quer sair de casa. O cheiro está forte na cozinha, só que chega mais fraco à sala de estar. Eu beberia água do rio, afirma Cheryl. Eu correria esse risco. Você iria lá fora? Pergunta Olímpia. Pode ter alguma coisa parada bem na nossa porta. Não sei direito o que ouvi, retruca Félix. Ele já repetiu isso várias vezes. Diz que se sente culpado por ter assustado todo mundo. Devia ser uma pessoa, opina Dom. Provavelmente alguém que queria nos roubar. Será que a gente precisa mesmo descobrir isso agora? Indaga Jules. Já faz um dia. Não ouvimos nada. Vamos esperar. Mais um dia. Vamos ver se nos sentimos melhor. Eu beberia até direto dos baldes, afirma Cheryl. É um poço, porra. Animais caem em poços o tempo todo. Morrem lá dentro. A gente já devia estar bebendo água com animais mortos esse tempo todo. A água do bairro sempre foi boa, diz Olímpia. Mallory se levanta. Vai até a porta da cozinha. A água brilha na borda do balde de madeira, cintila no de metal. O que isso faria com a gente, pensa. Você consegue se imaginar bebendo um pouquinho de uma delas? Pergunta Tom. Mallory se vira. Tom está parado atrás dela. O ombro dele roça no dela sob o batente da porta. Não consigo, Tom. Não pediria isso a você. Mas posso pedir a mim mesmo. Quando encara os olhos dele, Mallory percebe que o amigo está falando sério. Tom. Ele se vira para observar os outros na sala. Vou beber dessa água, diz. Não precisamos de um herói, afirma Dom. Não estou tentando ser um herói, Dom. Só estou com sede. Os moradores da casa ficam em silêncio. Mallory vê no rosto dos outros a mesma coisa que ela está sentindo. Por mais medo que tenha, quer que alguém beba. Isso é loucura, comenta Félix. Por favor, Tom. A gente vai pensar em outra coisa. Tom entra na sala de jantar. À mesa, olha nos olhos de Félix. Me tranque no porão. Vou beber lá. Vai enlouquecer com aquele cheiro, lembra Cheryl. Tom sorri, melancólico. Temos um poço bem no nosso quintal, diz. Se não pudermos usá-lo, não poderemos usar nada. Me deixem fazer isso. Sabe com quem você está parecendo? Pergunta Dom. Tom espera. Com George. Só que ele tinha uma teoria. Tom olha para a mesa de jantar, que está apoiada na janela.
Estamos aqui há meses, diz. Se alguma coisa entrou no poço ontem, já deve ter entrado antes. Você está sendo racional demais, afirma Mallory. Tom responde sem se virar para ela, temos mais alguma opção? Claro, o rio. Mas podemos ficar doentes. Muito doentes. E não temos nenhum remédio. Tudo que tivemos até agora foi a água do poço. É o único remédio que temos. O que mais podemos fazer? Andar até o próximo poço? E depois? Esperar que nada tenha entrado nesse outro também? Mallory observa enquanto, um a um, cada morador assente. A rebelião natural no rosto de Dom dá lugar a um ar de preocupação. O medo nos olhos de Olímpia se transforma em culpa. Já Mallory não quer que Tom faça aquilo. Pela primeira vez desde que chegou à casa, o papel de Tom, a maneira como ele se dedica a tudo o que acontece ali de corpo e alma, a deixa cega. No entanto, em vez de fazer com que Mallory o proíba, ele a inspira. E ela ajuda. No porão, não, diz. E se você enlouquecesse lá embaixo e destruísse todo o estoque de comida? Tom a encara. Está bem, responde. Então no sótão. Aquelas janelas são muito mais altas do que as do primeiro andar. Tom encara Mallory nos olhos. Vamos ficar no meio termo, decide. No segundo andar, você tem que me trancar em algum local. E não tem nenhum lugar aqui embaixo. Pode usar o meu quarto. Aquele quarto, explica Dom, foi o que George usou para assistir ao vídeo. Mallory retribui o olhar de Tom. Eu não sabia disso. Vamos lá, diz ele. Tom hesita, apenas por um instante, antes de passar por Mallory e entrar na cozinha. Ela vai atrás dele. Em fila, os moradores da casa seguem os dois. Quando Tom tira um copo do armário, Mallory segura o braço do amigo com delicadeza. Beba através disto, pede, entregando-lhe um filtro de café. Sei lá, um filtro. Quem sabe? Tom pega o filtro. Ele a olha nos olhos. Depois mergulha o copo no balde de madeira. Ao tirá-lo, ele o ergue. Os moradores da casa formam um semicírculo ao redor de Tom. Olham fixamente para o conteúdo do copo. Os detalhes da história de Félix voltam a causar arrepios em Mallory. Segurando o copo, Tom sai da cozinha. Jules pega um pedaço de corda da despensa e o segue. Os outros não dizem nada. Mallory põe uma das mãos na barriga e a outra no balcão. Então tira a segunda rapidamente, como se tivesse acabado de encostar numa substância mortal. Contaminação. Mas não havia água onde ela apoiou a mão. No andar de cima, a porta do quarto se fecha. Mallory ouve Jules amarrar a corda em torno da maçaneta e prendê-la ao corrimão da escada. Agora Tom está trancado lá dentro. Assim como George. Félix anda de um lado para outro. Dom se apoia na parede, os braços cruzados, olhando para o chão. Quando Jules volta, Victor vai até ele. Ouve-se um som vindo do andar de cima. Mallory fica ofegante. Os moradores da casa olham para o teto. Eles esperam. Escutam. Félix faz menção de subir. Então para. Ele já deve ter bebido, afirma Dom, baixinho. Mallory vai até a entrada da sala de estar. A 3 metros de distância dali, está ao pé da escada. Só há silêncio. Então eles ouvem uma batida. E Tom grita. Tom grita, Tom grita, Tom grita, Tom. Mallory já corre para a escada, mas Jules a ultrapassa. Fiquem aqui, ordena ele. Ela observa o amigo subir a escada. Tom. Jules, eu estou bem. Ao som da voz de Tom, Mallory solta o ar. Então se apoia no corrimão para recuperar o equilíbrio. Você bebeu tudo? Pergunta Jules pela porta. Bebi. Estou bem. Os outros moradores estão reunidos atrás de Mallory. Começam a falar. A princípio, baixinho. Depois, animados. No segundo andar, Jules solta a corda. Tom sai do quarto com o copo vazio na mão. Como foi? Pergunta Olímpia. Mallory sorri. Os outros também. É engraçado, de uma maneira sombria, perguntar como foi beber um copo de água. Bem, diz Tom enquanto desce a escada, provavelmente foi o melhor copo de água que já bebi. Quando chega ao pé da escada, ele olha Mallory nos olhos. Gostei da ideia do filtro, afirma. Depois que passa por ela, Tom deixa o copo na mesa de canto, junto do telefone. Depois se vira para os outros. Vamos colocar os móveis de volta no lugar. Vamos arrumar tudo de novo.